No texto que nós lemos para a celebração da ceia, Marcos 14, verso 24, verso 22, ele diz: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Na minha tradução, a palavra nova, ela está entre colchetes. Às vezes é importante nós explicarmos por que esses colchetes aparecem de vez em quando nas traduções. Se você tem a Bíblia Revista e Atualizada, tenha a curiosidade de ir lá no começo da Bíblia e ler o prefácio. O prefácio é a editora explicando o que ela fez nessa edição da Bíblia. E na Revista Atualizada, na Revista Corrigida, nas que são publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, há sempre uma nota explicativa que diz assim: o texto que aparece entre colchetes não consta nos manuscritos adotados para esta tradução. O que isso quer dizer? Que existem manuscritos do Novo Testamento que são mais antigos e alguma série de manuscritos que são mais novos. Os manuscritos mais antigos, a palavra nova, ela não aparece. É um grupo de três manuscritos que têm as suas cópias, e depois a palavra nova aparece num grupo maior de manuscritos, na esmagadora maioria dos manuscritos, que aparece num manuscrito original chamado texto majoritário. Nós temos 3 grupos de manuscritos do Novo Testamento, alguns mais antigos, alguns mais novos, e o grupo que tem o maior número de manuscritos, são milhares, eles possuem a palavra nova aqui. Ao colocar essa situação, nós não estamos em momento algum questionando a inspiração do texto bíblico. Só estamos mostrando que a tradução que nós temos em mãos, ela é baseada em manuscritos que ao longo dos anos vão sendo descobertos, colecionados e utilizados na tradução. A última grande descoberta de manuscritos bíblicos foram os manuscritos de Qumran, em Israel, ali por volta entre 1948 até 1964. Milhares de manuscritos do Antigo Testamento foram encontrados, disseram que a tradução deles ia abalar a fé das pessoas, e o que aconteceu foi o oposto. Ao traduzirem-se a grande parte dos manuscritos de Qumran, nem todos foram traduzidos ainda, porque vários deles estavam despedaçados de tão antigo, estão juntando os pedaços para ver qual pedaço é de qual, é um verdadeiro quebra-cabeça. E aí observou-se que os manuscritos de Qumran eram muito próximos do que estava na escritura já traduzida, porque o texto mais antigo que tinha, da Septuaginta, ou o texto massorético, a Septuaginta é de 230 a.C., que é uma tradução grega do Antigo Testamento, e o texto massorético é por volta de 500 a 800 depois de Cristo. Então, a descoberta dos manuscritos de Qumran mostrou que aqueles manuscritos eram datados ali de 100, 200, 250 antes de Cristo, ou seja, aquela descoberta empurrou a data dos manuscritos do Antigo Testamento 1000 anos para trás. Acabou com um monte de teoria que dizia que as cópias bíblicas estavam todas erradas. E pelo contrário, ao contrário do que os acadêmicos disseram, aquela descoberta veio trazer mais comprovação ao texto bíblico do que trazer dúvidas ao texto bíblico. Então, à medida em que esses textos vão aparecendo, estudiosos vão trabalhando nele e as novas traduções vão seguindo essas questões. É por isso que a palavra nova está aí, ela aparece em textos mais novos, mas que são a grande, imensa maioria, que é a chamada tradição majoritária do texto bíblico. Eu estou falando isso por quê? Porque a palavra nova, utilizada aqui, ela aparece entre colchetes diante da palavra aliança, mas ela aparece de novo, logo lá no último versículo 25, quando Jesus diz que vai beber o fruto da videira novo no reino dos céus. É a mesma palavra.
No texto grego existem duas palavras que são traduzidas por novo. A palavra neo, que quer dizer o novo, completamente novo, totalmente novo, o outro, diferente do que era antes. E o novo renovado, que é um novo que foi reformado a partir do antigo. Todas as vezes que a Bíblia fala do novo homem, da nova aliança, do novo céu, da nova terra, nunca, sem exceção, em nenhuma das vezes é utilizada a palavra neo. Um novo, totalmente novo, um outro, diferente do que era antes. Sempre, todas as vezes, é usada a palavra kaine, que quer dizer um novo a partir do antigo. Então, a nova aliança não é outra aliança, é a mesma aliança renovada numa dispensação nova. Então tem duas verdades a respeito da aliança que é importante para os presbiterianos e que fazem parte da base da doutrina do batismo de crianças, que é o fato de que nós temos uma aliança só, mas que é apresentada a nós em duas dispensações. Hoje eu quero falar sobre os sacramentos e na semana que vem eu quero falar sobre as dispensações para ajudar os irmãos a entenderem isso. Então, quando a gente fala dos sacramentos, os sacramentos é o batismo e a Santa Ceia, nós vamos aprender, porque é uma aliança em duas dispensações, que nós temos o sacramento da antiga aliança e o sacramento da nova aliança. Os sacramentos da antiga aliança era a circuncisão e a Páscoa. Os sacramentos da nova aliança é o batismo e a Santa Ceia. O batismo substitui e complementa a circuncisão, a ceia substitui e complementa a Páscoa. De modo que o significado que a circuncisão tinha para a antiga aliança, o batismo tem para a nova aliança. Há uma continuidade, porque é um novo a partir do velho, e há uma descontinuidade. A circuncisão era aplicada somente aos homens, às crianças do sexo masculino, enquanto que o batismo é aplicado indistintamente a homens e mulheres na Bíblia. O que nós achamos que é continuidade é que na antiga aliança as crianças participavam do símbolo da circuncisão, porque a circuncisão era praticada ao 8º dia, e o batismo também é aplicado às crianças. Nós cremos que há uma continuidade. Aqueles que negam o batismo infantil, eles creem que há uma descontinuidade entre a antiga aliança e a nova aliança. De modo que o sacramento da antiga aliança se separou completamente do sacramento da nova aliança. Eles acrescentam que a razão disso é que na nova aliança se exige fé para se participar dos sacramentos, enquanto que isso não era exigido na antiga aliança, o que não é verdade. Embora a circuncisão fosse aplicada ao povo, era aplicada porque o povo estava dentro da aliança. E qual que era a aliança? Eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. Vocês vão entrar na terra prometida. Eu vou levar vocês até lá. Qual que é a nova aliança? Vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Vocês vão entrar na eternidade. De modo que a promessa é a mesma, mas com a amplitude aumentada, diferente. Então, quando nós falamos disso, não pode haver dúvida de que os filhos dos que professaram a fé no Deus de Abraão receberam o selo da promessa, que é a circuncisão. A circuncisão é prometida em Gênesis 15 e ela é praticada em Gênesis 17. Então Deus diz que todo homem que viesse da família de Abraão deveria ser circuncidado. E aí, isso é prometido em Gênesis 15 e acontece em Gênesis 17, quando Abraão, com mais de 90 anos, é circuncidado, Ismael, com 14 anos, é circuncidado, e Isaque, com 8 dias, é circuncidado. Isaque não sabia de nada que estava acontecendo, mas ele era filho de Abraão, ele era filho da promessa. Por isso ele recebeu o sinal da aliança no seu corpo. Assim, as crianças recebem o sinal da aliança, porque os seus pais
são crentes. De modo que nós não batizamos crianças de filhos de pais não crentes, mas apenas daqueles que são crentes e daqueles que são membros da igreja do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, o sinal da aliança era a circuncisão. No Novo Testamento, o sinal da aliança é o batismo. O raciocínio presbiteriano é o seguinte: se na antiga aliança as crianças estavam incluídas, qual a razão de elas serem excluídas no Novo Testamento? A resposta apresentada é que a criança não tem fé. Mas aonde que se coloca essa exigência? Aí você diz, lá em Marcos, lá em Mateus, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aí você vai perceber que há muitos textos que mostram que as crianças estão incluídas e não excluídas. E que o fato das crianças serem batizadas não exclui a fé, mas a fé é cobrada nos pais que vão prometer ensiná-la no caminho do Senhor. E que ela mesma terá que fazer a sua pública profissão de fé quando chegar à idade própria. É assim que nós entendemos. Vamos lá então. Na antiga aliança, a ordem que Deus deu a Abraão era muito clara e específica. Aos 8 dias de idade, toda criança do sexo masculino deveria receber o sinal da aliança. Ali do lado estão os instrumentos que eram utilizados para fazer a circuncisão. Quem fazia a circuncisão era o sacerdote. O rabino faz a circuncisão hoje, né? Tem muita gozação a respeito disso aí. Esses são os instrumentos usados para fazer a circuncisão. Graças a Deus não temos que fazer circuncisão mais ninguém, né? Mas era isso. Observe que a lei era muito clara. Aos 8 dias a criança deveria ser apresentada para a circuncisão. Quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado aos 8 dias, ele foi lá para fazer o quê? Para ser circuncidado, porque Jesus veio para cumprir toda a lei. A lei dizia que o homem deveria ser circuncidado, e Jesus Cristo foi circuncidado pelo sacerdote com 8 dias de vida. Ele estava dentro da aliança. Então, qual que é o significado da circuncisão na antiga aliança? O significado era o mesmo para os adultos e para as crianças. Ela era o selo na membresia do povo de Deus. O sinal da aliança era para dizer que aquele que a recebesse estava dentro da aliança. Assim, ela selava também a posse das promessas do pacto para os que fossem eleitos. Qual que era a promessa do pacto? Eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. Eu vou levá-los à terra prometida. E é interessante observar em Números 14, quando tem aquela rebelião diante de Deus, em que o povo desdenha a terra prometida, Deus os condena a andar 40 anos no deserto. Mas Deus não elimina a promessa de conduzir a nova geração para a terra prometida. Todos os que tinham de 20 anos para baixo, inclusive as crianças, iriam entrar na terra prometida. Todos os que tinham de 20 anos para cima, porque desdenharam da palavra de Deus, com exceção de Caleb e Josué, não iriam entrar na terra. Aí você abre a Bíblia em Números 15. Números 14, o povo é disciplinado e condenado a vagar no deserto 40 anos. Números 15 começa assim: quando vocês entrarem na terra, Deus acaba de dar o castigo e ele imediatamente reafirma a promessa. Deus não abandonou a promessa porque o povo pecou. Ele agora cria, a partir da nova geração, aqueles que vão entrar na terra prometida. Esse era o significado da circuncisão. Você vai entrar na terra, você entrou na promessa, você está dentro da aliança. Então era um ato simbólico também da purificação de pecados, era a separação do povo para Deus. A circuncisão era tida como vergonha perante os outros povos. E aqueles que renegavam a fé judaica tentavam desfazer a circuncisão. Assim, ela representava a eliminação da natureza pecaminosa
no crente. O que o batismo também representa para nós hoje, na igreja do Senhor Jesus. Qual que era o alcance da circuncisão? A circuncisão era aplicada a todo judeu recém-nascido, todo judeu homem recém-nascido. Era aplicada ao gentio convertido ao judaísmo, chamado prosélito. Quando você vê Atos e as cartas de Paulo, Paulo toda hora menciona prosélitos. O que é um prosélito? Um prosélito era um convertido da fé pagã para a fé judaica. Então, quando a pessoa se convertia ao judaísmo, ela se circuncidava. Aí ela passava a ser um judeu, um prosélito, por causa da sua conversão. Agora, quando você lê o Novo Testamento, você lê também que existiam muitas pessoas que eram tementes a Deus. Então, no Novo Testamento nós temos os judeus, os prosélitos e os tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Eram aqueles que criam no Deus dos judeus, mas não queriam se submeter à circuncisão. Então eles não tinham assento na sinagoga, mas eles podiam ser discipulados pelos judeus. Você vai perceber que a maioria das conversões do Novo Testamento que acontecem ao cristianismo acontecem nesse grupo, os tementes a Deus. Por quê? Porque na fé cristã não se exige a circuncisão, uma operação no membro genital masculino, mas apenas a submissão ao batismo com água na presença do povo de Deus. Isso atraiu grande parte dos tementes a Deus para o cristianismo. Era fé num Deus só, era fé por meio de Jesus Cristo. Então, eles se sentiam mais confortáveis vindo para o cristianismo. Muitos judeus se converteram também, mas nós vamos perceber que a grande controvérsia do Novo Testamento era exatamente os judeus que não aceitavam Jesus Cristo e, portanto, não aceitavam o cristianismo. E nós temos vários blocos de texto na Escritura para tratar disso. O mais conhecido é Romanos 9, 10 e 11, onde Paulo trata da questão da conversão e não conversão dos judeus ao Evangelho. Então, quando uma pessoa se convertia ao judaísmo, ele recebia a circuncisão e passava a ser tratado com o título de prosélito, um novo discípulo. Mas aqueles que se convertiam ao judaísmo, mas não queriam se submeter à circuncisão, são chamados na Bíblia de tementes a Deus. Hoje parece que a gente tem um punhado de gente assim na igreja, não quer receber o batismo, mas frequenta a igreja. Então são os tementes a Deus, mas não estão dentro da aliança, porque não querem receber o sinal da aliança. O sinal da aliança é para tornar público o seu compromisso com a fé que você adotou. Se você não quer tornar público o seu compromisso com a fé que adotou, porque você acha que é apenas um ritual, você não entendeu o significado da circuncisão e nem do batismo para nós cristãos. Então, a confissão de fé no Deus da aliança deveria ser levada a termo por toda a vida e não somente no momento da circuncisão. Quem era circuncidado, ele estava dizendo publicamente que ele recebia e aceitava a fé judaica para o resto da sua vida. Assim, quando alguém é batizado, já adulto, ele está aceitando e recebendo a fé cristã para o resto da sua vida. No caso das crianças, os pais se comprometem a criá-las no caminho do Senhor, até que elas por si mesmas possam professar a sua fé. O circunciso que cometesse idolatria era punido com a morte. Se convidasse alguém a cometer idolatria, deveria ser morto. Isso acontecia com o judeu e acontecia com o prosélito. Aquele que era circuncidado e se tornava idólatra, a punição era a morte. E os irmãos vão se lembrar que a causa do exílio na Babilônia foi a idolatria de Israel. E um detalhe que passa despercebido muitas vezes para nós é que depois que Israel volta da Babilônia, nunca mais ele é idólatra. Jesus condena os fariseus e os escribas de vários pecados, nunca pela idolatria. Eles aprenderam a lição no cativeiro babilônico. Um dos atos mais interessantes e dramáticos disso foi quando
Roma invadiu a Jerusalém por volta do ano 46 a.C. Então, o imperador, o governador nomeado por Roma, quis entrar no Santo dos Santos. Os sacerdotes se colocaram todos de pé entre a tropa romana e o templo, e eles disseram, dentre eles Anás e Caifás, que eles só entrariam no templo por cima do cadáver deles. Então ele não teve coragem. Essa pessoa, na verdade, não foi lá em 46, já foi depois, foi quando Pilatos foi nomeado governador de Jerusalém, da Palestina. Ele quis entrar no Santo dos Santos, Caifás e Anás e todos os sacerdotes se colocaram entre eles e a tropa. E ele não teve coragem de entrar porque ele não quis começar o governo dele com um banho de sangue em Jerusalém, que foi exatamente o motivo porque o governador foi trocado. Jerusalém sempre tinha problemas de rebelião com os impérios que dominavam. Eles disseram, só por cima do nosso cadáver. Idolatria, nunca mais. Profanação do Santo dos Santos, nunca mais. Então, aquele que fosse circunciso e fosse pego com idolatria, era morto sumariamente, por causa da apostasia. Por que circuncidavam crianças? Primeiro, porque Deus mandou. A ideia de circuncidar a criança não nasceu na cabeça de Abraão. Foi Deus que disse para ele, olha, você vai circuncidar os seus filhos, você e os seus filhos. Tanto é que em Gênesis 17, todo mundo da família de Abraão, até os servos que estavam com ele, foram circuncidados, todos, no mesmo dia. Abraão, Ismael e Isaque foram circuncidados juntos, no mesmo dia, porque a aliança começava a vigorar a partir dali, na forma como ela estava revelada a Abraão. Porque Deus disse que as crianças participavam da aliança. Você pega a lei, você vai perceber as crianças sendo mencionadas o tempo todo. Na celebração da Páscoa, está lá em Deuteronômio, também em Números, quando ia ser feito o ritual da Páscoa, comer ervas amargas e o cordeiro pascal, uma criança tinha que se levantar e perguntar, por que nós fazemos isso? Era uma criança que tinha que fazer a pergunta. E aí o pai, o líder, o chefe do clã, ia contar a história da Páscoa e da libertação no êxodo para a criança ali antes da celebração da Páscoa. Então, a Páscoa era didática, era a forma visível de criar uma oportunidade para se falar sobre a aliança. A celebração da ceia é didática, é uma forma da gente levar os pais a falar de Jesus Cristo para os seus filhos. É por isso, meus irmãos, que quando nós temos ceia aqui na Vila Nova, nós não tiramos as crianças do templo. É para ela puxar a sua saia, é para ela puxar a sua camisa. Pai, por que eu não posso comer dessa rosca aí, ó? Isso aconteceu lá na primeira igreja. A filha de um dos pastores lá, na hora que a gente estava celebrando a ceia, no domingo pela manhã, ela cutucou o pai e falou, pai, por que eu não posso comer dessa rosca? E aí o pai vai dizer por que ela não pode comer da rosca, mas por que ela poderá vir a comer da rosca mais adiante. Ou seja, a criança curiosa e desejosa de participar, ela pergunta ao pai por que ela não pode. E aí o pai, em vez de ficar, cala a boca menino, vou te bater, olha a sandália havaiana, está te esperando lá em casa. Não, o pai vai falar de Jesus para ela. A mãe vai falar de Jesus para ela. Essa é a ideia, uma das ideias, é provocar a conversa sobre a aliança nas famílias da igreja. Porque era uma promessa de bênção para os adultos e para os seus filhos. Deus havia prometido ser o povo das famílias, Deus ser o Deus das famílias do seu povo, e não só de alguns dentre eles. Então Deus é o Deus da sua família. E você promete diante de Deus conduzir a sua família no caminho de Deus. E quarto, porque eles reivindicavam o propósito de Deus de restaurar famílias em sua obra de redenção. Deus trabalha com famílias. Abraão e seus filhos, Abraão e sua descendência. É o que a Escritura fala para nós. Então, a antiga e a nova aliança.
Os sinais e selos da antiga e da nova aliança são iguais em essência, a circuncisão e o batismo. E essa relação, ela não é gratuita porque nós somos presbiterianos, nós a tiramos da Escritura. Colossenses, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, Paulo chama o batismo de a circuncisão de Cristo. É Paulo quem faz essa relação, não somos nós. Então está escrito assim: nele, Jesus Cristo, também fostes circuncidados. Como que o cristão é circuncidado? Do batismo. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós batizamos crianças e estabelecemos uma relação entre circuncisão e batismo, porque Paulo faz essa relação ali na carta aos Colossenses. É Paulo que diz que o batismo continua a circuncisão, não somos nós. Se o batismo continua a circuncisão, aqueles que participavam da circuncisão participam do batismo, adultos e crianças. Adultos e crianças. A criança não sabia o significado da circuncisão, ela ia aprender depois. A criança não sabe o significado do batismo, vai aprender depois. E ao entender, a expectativa é que ela assuma a fé que ela aprendeu com seus pais. Agora, se você batiza o seu filho, mas leva ele muito mais para a pescaria do que para a igreja, ensina para ele muito mais sobre Guerra nas Estrelas do que sobre a Bíblia, mostra para ele muito mais como ganhar dinheiro do que como servir a Deus, a culpa não é do batismo, a culpa é sua, que não levou a sério a promessa que fez. Essa que é a questão. Então, a Bíblia diz que nós fomos circuncidados em Cristo quando morremos do batismo. Morremos simbolicamente do batismo. Agora vamos ver vários textos que mostram que crianças estão incluídos na aliança. O mais forte deles, Atos 2, 38 a 39. Respondeu-lhes Pedro. Todo mundo lembra o que aconteceu em Atos 2, né? É o Pentecostes. Então acontece a descida do Espírito Santo, a igreja se forma ali com aqueles 120, 3.000 são batizados. Eles são batizados depois de ouvirem Pedro explicar isso aqui. Respondeu-lhes Pedro, eles dizem: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se a fé é um requerimento para receber o batismo, por que ele fala que é uma promessa para os vossos filhos? Filhos adultos, mas o filho adulto tem condição de responder por si só na presença de Deus. Então, quando ele fala vossos filhos, nós, presbiterianos, entendemos que na mente de Lucas, ele está pensando não é nos filhos adultos, ele está pensando nos filhos crianças. Porque os adultos têm condição de responder em fé e arrepender-se, mas as crianças não. Então, as crianças são inclusas por causa da promessa, pois para vós é a promessa, e para vossos filhos e para aqueles que estão longe. Nós entendemos que filhos aqui é filhos pequenos, crianças. É claro que há controvérsias, mas é mais natural entender assim do que dizer que vossos filhos são os filhos adultos, ou os filhos depois de adultos. Não faz muito sentido entender o texto dessa maneira. Outro texto, Atos 8, 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Na antiga aliança, só os homens eram circuncidados. Na nova aliança, as mulheres também são batizadas. Ou seja, o sacramento ele foi amplificado, ele cresceu, ele não diminuiu, ele abriu a participação, ele não restringiu
ainda mais a participação. Na antiga aliança era restrita aos homens. As mulheres eram representadas neles. No Novo Testamento, as mulheres também recebem o sinal da aliança. Atos 8:38. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. A circuncisão era só para os judeus e aqueles prosélitos. O batismo é para todo aquele que crê. O eunuco, que é um funcionário de uma rainha pagã, que é um homem que foi mutilado no seu órgão genital para servir aos haréns dos reis, ele pratica a fé, ele recebe o batismo. Atos 9:18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver a seguir, levantou-se e foi batizado. Observa que esse é um texto que a gente usa para defender o batismo por aspersão e não por imersão, porque Paulo está num quarto, Ananias chega, e aí ele ouve o evangelho, ele é curado da sua cegueira, e então o texto diz que ele se levanta e foi batizado. O pessoal que defende o batismo por imersão diz que ele levantou, saiu, foi procurar um córrego para ser batizado. Ou que levou ele para uma outra sala onde tinha uma piscina. É difícil as pessoas comuns terem piscinas naquela época, dentro de casa. Então nós cremos que Paulo foi batizado ali mesmo no quarto e foi batizado em pé, porque ele se levantou. Não foi deitado para mergulhar na água. Mas observe que é imediato. Creu, é batizado logo depois. Atos 10, 1 e 2, 44 e 48. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, cria no Deus judeu, mas não tinha sido circuncidado. Com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele alguns dias. A fé alcança os gentios. Os gentios podem participar da aliança pela fé e não somente pela circuncisão. E observe que ele creu com toda a sua casa. Atos 16, 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Como ela não era judia, o judeu não gostava de entrar na casa de um gentio. Então ela diz: olha, se vocês acham que eu sou fiel, entrem na minha casa. E eles entraram. Não tem mais essa barreira étnica para separar um povo do outro. Mas o que chama a atenção é que ela foi batizada, ela é mulher, e toda a sua casa, nós entendemos que toda a sua casa inclui as crianças daquela casa. Uma tradução grega, aliás, uma tradução siríaca antiga, a chamada Peshitta, ali do século III depois de Cristo, ela tem um texto diferente para esse aqui. Lá na Peshitta diz que depois de ela ser batizada, ela e as crianças de sua casa. Essa variante textual da Peshitta, ela é interessante por pelo menos duas razões. Primeiro, porque ela é antiga. Ou seja, crianças já são batizadas desde a antiguidade. Então, esses que questionam o batismo infantil, eles têm que enfrentar a barreira da história que diz que as crianças eram batizadas até a Idade Média. Somente depois da Reforma é que passou-se a questionar o batismo infantil, por um grupo chamado Anabatista, que surgiu lá em Zurique, na Suíça. E aí, como essa fé se tornou majoritária no mundo, por meio da Igreja Batista, então passou-se a questionar o batismo de crianças e fizeram maldosamente uma associação do batismo infantil com as heresias do catolicismo. E aí
passou-se a questionar o batismo de crianças. Mas até a Idade Média, até a Reforma, todas as crianças eram batizadas na igreja. Somente depois da Reforma, na ala anabatista, que passou-se a recusar o batismo de crianças. Então, quando alguém fala que nós, presbiterianos, somos o grupo mais parecido com o catolicismo, isso é falado por pura maldade. Porque nem tudo que a Igreja Católica ensina está errado. Por exemplo, a Igreja Católica ensina a Trindade, está errado? Nós temos dificuldade com algumas práticas da Igreja Católica. Mas quando a gente compara a fé cristã com o catolicismo, até o V século a gente anda junto. É do V século para frente que começam a aparecer as diferenças irreconciliáveis. Tudo que nós cremos sobre Trindade veio do catolicismo, lá no início. Então, nem tudo que o catolicismo ensina está errado. Assim como nem tudo que a gente ensina também está errado. A questão é, nós vamos na Escritura para ver se ela ensina ou a gente está inventando doutrinas. Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer. Então nós cremos que toda a sua casa é uma referência também aos infantes, aos infantis que tinham naquela casa. E aí, toda vez que é dito que toda uma casa é batizada, nós, presbiterianos, entendemos que há uma referência às crianças da casa sendo recebidas também pelo batismo. E você vai perceber que há algumas famílias que são batizadas inteiras no Novo Testamento, que ali você vai pescando. Olha só, Atos 16, 31 a 34. O carcereiro, Lídia foi batizada, ela e sua casa. O carcereiro foi batizado, ele e toda a sua casa. Olha só, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Que quer dizer que as crianças estavam presentes no culto, hein? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, de madrugada, então pode fazer culto de madrugada, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. O carcereiro e toda a sua casa, nós cremos que havia crianças nessa casa. É uma inferência, não podemos afirmar categoricamente, mas nós cremos que é mais aceitável que havia crianças do que não havia crianças. Naquela época não tinha controle de natalidade como tem hoje. E o normal era famílias grandes. E os italianos são conhecidos por famílias grandes. Esses caras aí é tudo italiano, já naquela época. Viu? O que eu estou fazendo aqui é um anacronismo. Anacronismo é quando você pega coisas de hoje e empurra para aquela época. Isso não é muito certo fazer não, viu, gente? Muito bem. Atos 18, 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, que era o cara que cuidava da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Todos da sua casa. 1 Coríntios, ficou em inglês ali. 1 Coríntios 1, 14 e 16. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Crispo nós acabamos de mencionar. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Paulo diz que batizou a casa de Estéfanas. Todo mundo da casa de Estéfanas. Muito bem. Deixa eu fazer algumas aplicações e responder perguntas. A antiga aliança vigorou circuncidando crianças por 2000 anos. Sendo o fundamento histórico do batismo de crianças. Desde Abraão até Jesus Cristo tem 2000 anos. De Jesus Cristo até a Reforma, 1500 anos. São 3500 anos das crianças participando do sacramento. Somente de 1500 para cá é que se começou a questionar e há controvérsia a respeito disso. Eu vou falar um pouco mais sobre essa controvérsia domingo que vem. Segundo, todas as famílias da antiga aliança conheceram a salvação pela graça, assim como as famílias da nova aliança. Quem era salvo no Antigo Testamento não era salvo pela lei, era salvo pela graça.
Eles criam na promessa do Messias que viria. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Jesus diz: 2 homens sobem ao templo para orar, o fariseu e o publicano. O fariseu faz aquela oração assim, dando parabéns a Deus por ele frequentar aquela sinagoga. Parabéns, Deus, porque o Senhor tem no meio dos seus aí gente como eu. Mas o publicano só batia a mão no peito e dizia: sê propício a mim, pecador. Eles estão no templo. Havia no templo, às 9 da manhã e às 3 da tarde, aglomeração de pessoas, porque era a hora que o sacrifício era feito. Todos os dias de manhã, às 9 da manhã, era feito um sacrifício de um cordeiro. Todos os dias, às 3 da tarde, era feito o sacrifício de outro cordeiro. Nessas horas, as pessoas vinham para o templo para orar. Então, eles estão orando na hora em que o sacrifício estava sendo apresentado. Quando o publicano diz: sê propício a mim, pecador, ele está dizendo que esse sacrifício aí seja por mim, porque propiciação é satisfazer a ira de Deus por meio do sacrifício. Então, o sacrifício, quando ele dizia respeito a nós, perdoar os nossos pecados, ele era uma expiação. Mas quando era para satisfazer a justiça de Deus, ele é uma propiciação. É o mesmo sacrifício. Para nós ele significa expiação, para Deus ele significa propiciação. Por quê? O sacrifício torna Deus propício a nós, ou seja, favorável a nós. O sangue é derramado sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, e então ele cobre o pecado. Qual o pecado? O pecado que está representado nas tábuas da lei quebradas dentro da Arca da Aliança. Lembra que dentro da arca tinha a lei, o pote do maná e a vara de Arão? Então, quando Deus olhava lá para dentro e via que a lei dele tinha sido quebrada, ele aplicava a justiça, mas o sangue derramado por cima dizia que ele olhava para o nosso pecado através do sangue do Cordeiro. Então Deus olha para nós através do sangue de Cristo. Ele não nos condena, porque o sangue derramado paga, expia a nossa culpa e propicia, torna Deus favorável a nós. Assim, aquele publicano, Jesus disse, ele desce para casa justificado, mas o fariseu, que nem mencionou o sacrifício na oração dele, voltou para casa não justificado, porque ele se apresentou diante de Deus confiado na sua justiça própria, as obras que ele fazia. Mas o publicano, ele confiou no sacrifício apresentado. Então, quem é salvo no Antigo Testamento é salvo por confiar no sacrifício apresentado, não na sua justiça própria. Todos nós, na Antiga e na Nova Aliança, somos salvos pela graça. Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, esse é o argumento do autor de Hebreus. Eles viveram pela fé, iguais a nós. Então, Abraão, ele não possuiu a terra, mas ele acreditou que Deus ia cumprir a promessa. Ele foi salvo por crer na promessa que Deus tinha feito. Abraão creu em Deus e isto, crer em Deus, lhe foi imputado para a justiça. Essa é a base da justificação pela fé. Paulo e Tiago vão citar exatamente essa experiência de Abraão para falar que a salvação é pela fé. Paulo para dizer que a salvação é pela fé e Tiago para dizer que as obras são a demonstração pública daqueles que vivem pela fé. E por último, as promessas da aliança são para serem cridas e vividas em família e não de forma individual. Por isso, a Constituição da Igreja diz que o pastor deve instar com os pais para que eles apresentem seus filhos ao batismo. Nós temos recebido alguns irmãos de outras denominações e geralmente quando eles vêm conversar comigo, a grande dúvida é: e as crianças? E a gente fala: olha, nós batizamos crianças. E de vez em quando eu vou perguntar para você se você vai apresentar os seus filhos ou não para o batismo. Nós não ficamos grudados no pé das pessoas para elas apresentarem os filhos ao batismo, mas a gente ensina. Esse ensino não falta na igreja, mas a decisão é dos pais.
Se você crê que o seu filho faz parte da aliança, apresenta o batismo. Se você não crê, você vai ter que lidar com isso na sua fé. Vamos orar? Depois eu respondo perguntas. Pai, nós queremos pedir ao Senhor lucidez, sensatez e compromisso com a verdade da Tua palavra. Que cada irmão, cada irmã seja instruído pela palavra do Senhor a tomar a decisão que é justa e que é correta para a sua família. Abençoa os homens que são os cabeças de casa. Que eles entendam a doutrina verdadeiramente e a pratiquem, conduzindo a sua família no caminho do Senhor. E assim, Senhor Deus, que todos nós vivamos pela fé e tratemos as nossas crianças por esse prisma, o prisma da fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta que eu dou